Bom, a aula de hoje nós vamos conversar um pouco, né? Tratar um pouco aí sobre alguns pontos, algumas questões relacionadas aos direitos de sucessões. Aqui pese que é uma conversa que muitas vezes não agrada, né? Que não nos agrada, não é algo muito fácil. A morte ainda ela se torna um tabu, mas uma das certezas que nós temos na vida é a morte, né? E por isso, assim, talvez até propositalmente, o Código Civil trata as suas disposições referente ao direito das sucessões, vai ser no final do código. Então, se a gente pensar dentro de uma lógica, nós iniciamos o código tratando do conceito de pessoa, né, de quando nasce a personalidade, a gente vem trabalhando dentro do código de todos os direitos inerentes à personalidade, para na sequência a gente trabalhar as relações jurídicas como um todo e assim por diante. E a gente termina aqui agora, né? Claro que temos várias outras disposições aí no meio, mas a gente termina agora com a sucessão. Beleza? Bom, um ponto para que a gente possa, né, firmar um pacto semântico, vamos assim dizer, nós temos que entender que a palavra sucessão, então quando eu falo o termo sucessão, ele pode ser utilizado em duas perspectivas. Uma perspectiva seria o dos atos intervivos, como por exemplo uma doação, uma cessão de crédito, uma cessão de contrato e assim por diante, beleza? Então nós utilizamos o termo sucessão para isso, tá? Mas nós podemos também utilizar esse termo dentro de uma perspectiva de mortis causa. Então, eu penso que aquela pessoa ela tem um patrimônio e esse patrimônio ele precisa ser, alguém precisa suceder esse patrimônio. Ele precisa ser passado, precisa ser transmitido para alguém, ok? Quando nós falamos na disciplina de direito sucessório, direito hereditário, como os senhores e as senhoritas queiram chamar, nós temos que pensar dentro dessa perspectiva de mortes causa, ok? Claro que cada vez mais as pessoas elas vêm buscando, vamos assim dizer, fazer um planejamento sucessório, seja por meio de holdings, principalmente quando eu falo aí dentro de uma perspectiva de empresas familiares, ou até mesmo mediante um testamento. Mas o fato é que na nossa cultura, dentro da perspectiva brasileira, o mais comum é que essa preocupação ela apenas vai ocorrer após a morte, ok? Em muitos casos é comum a pessoa falecer, então eu tenho lá o autor da herança e os seus herdeiros acabam não regularizando aquela situação. Seja por falta de conhecimento, por falta de condições financeiras, porque não é algo muito barato, vamos assim dizer. Então, tudo que nós vamos trabalhar aqui hoje, então, essa nossa disciplina, que ela terá 4 horas, nós estamos partindo da perspectiva da mortis causa, beleza? Nós não vamos trabalhar, nós não vamos tratar desses atos intervivos. Não que não sejam importantes, obviamente, mas porque não dá tempo, beleza? Bom, quando eu penso em direito da sucessão, em direito de sucessões, sob um ponto de vista objetivo, nós estamos falando de algumas normas que elas vão regular a transmissão de bens. E, por incrível que pareça, acredito que dentro do direito civil, esse é um ramo, assim, até que criticado pelos civilistas, porque após o Código Civil de 2002, eu vou ter a instauração de algumas normas que são tanto quanto complexas. Então, nós temos algumas normas. Então, se os senhores e as senhoritas pegarem lá o Código Civil, deem uma olhada lá no Código Civil. Ele vai começar lá, ó, quer ver? No artigo 1700 e pouco. Vamos lá. Então, se vocês pegarem lá a parte, ó lá, do direito das sucessões, 1784, comecem a ler esses artigos, vocês vão começar a perceber que quando a gente vai fazendo aí a leitura,
nós temos algumas normas um tanto quanto complicadas. E essas normas, da forma que elas foram feitas, acabam gerando muitas discussões. Então, sob um ponto de vista doutrinário, a gente tem uma verdadeira torre de Babel no que tange aos direitos das sucessões. E por que eu chamo a atenção dos senhores e das senhoritas para isso? Se estão querendo prestar uma prova para o MP, o direito das sucessões não dá para fazer um estudo dele apenas com base na legislação, tá? Eu sei que alguns métodos de estudo você acaba lendo bastante a lei seca, né? Então a lei seca muitas vezes ela não é suficiente para o direito das sucessões. Obviamente que todos os ramos do direito você precisa, né? Mas dentro do direito civil, o direito que mais vai ter discussão doutrinária enfim, e posicionamento para todo lado é o direito de sucessões. Então aqui vale a pena vocês procurarem aí alguns livros, alguns autores. Tem o livro do Tartucci, que eu sempre cito aqui, mas também tem a professora Giselda Hironaka, que é uma grande especialista no assunto. Tem o professor Carrali, que ele faz umas discussões assim, fazendo um paralelo para verificar o posicionamento, beleza? Então, dentro dessa perspectiva objetiva, nós estamos falando dessas normas que regulam a transmissão de bens, que com o Código Civil de 2002, ela acabou aí trazendo algumas regras mais complicadinhas, vamos assim dizer. O próprio professor Flávio Tartucci, em alguns momentos do livro dele, ele fala que talvez seria o ponto de retornar, né, ao status quo, lá do 1916, que eram regras um pouco mais simples. Até por uma questão de operabilidade, né? Nós vimos que um dos princípios que nós temos em direito civil é a operabilidade. Bom, sob o ponto de vista subjetivo, tá? Sob o ponto de vista subjetivo, nós poderíamos entender direitos das sucessões, nós poderíamos entender como direito de suceder, ok? Bom, aí eu questiono, como que a gente poderia conceituar esse ramo do direito? Aqui pensando em alguns conceitos fundamentais, que isso é importante, né, para nós, para que daí a gente já possa entrar em algumas discussões aí um pouco mais práticas, vamos assim dizer. Bom, o nosso Código Civil, ele não vai conceituar, mas eu gosto bastante de uma conceituação que o Código Civil português faz, aqui fazendo uma análise aí com a legislação estrangeira. O Código Civil português, no seu artigo 2024, ele vai conceituar da seguinte maneira: de ser sucessão o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam. Então, da leitura disso, nós teríamos que questionar e poderíamos concluir que direito das sucessões nada mais é do que aquele ramo do direito em que os bens deixados por determinadas pessoas vão ser transferidos para outras pessoas que serão os novos titulares. Beleza? Bom, aqui nós temos uma discussão filosófica que a gente poderia fazer e fazer o seguinte questionamento: qual que é o fundamento para você suceder o patrimônio de alguém? Existem alguns autores, principalmente filósofos, que eles vão dizer que as pessoas não deveriam, né, esperar herdar, vamos assim dizer, o patrimônio dos seus pais. Tá? Então a gente tem algumas críticas filosóficas nesse sentido. E uma questão prática que é muito recorrente é dos filhos acharem, principalmente quando os pais estão em algumas determinadas idades, como se o patrimônio do pai já fosse seu. Isso não é muito comum? Eu recebo várias consultas enfim, de pessoas falando, olha, meu pai está gastando o patrimônio dele, enfim. Principalmente quando você tem um senhor, né, já viúvo, e ele começa a namorar algumas mulheres mais jovens, enfim, né, daquela rejuvenescida nele, ele começa a gastar um pouco mais do seu patrimônio e os filhos, enfim, ficam loucos.
Bom, uma das coisas que eu sempre respondo é que é o seguinte, o patrimônio só vai ser da pessoa quando de fato o pai morrer. Enquanto o pai estiver vivo, o patrimônio é dele. E enquanto o patrimônio dele, ele pode fazer o que ele quiser. E dentro dessa perspectiva, nós teremos que começar a questionar qual que seria o fundamento constitucional, se é que há, e isso vai ser importante em termos práticos, para existir esse direito de sucessão. Qual que seria o fundamento constitucional? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque existem diversas discussões práticas se seria correto a legislação, então, eu ter uma norma de ordem pública que assegura a legítima, que assegura que 50% do patrimônio necessariamente terá que ir para os herdeiros necessários. Questiona-se isso. Que pensem bem. Como eu disse, pensa lá, o homem ou a própria mulher que já tem alguma idade, ele é viúvo e de repente fala, sabe de uma coisa? Vou querer gastar esse meu patrimônio, enfim, começa a ter outros relacionamentos, enfim. E aí? E por que que eu, muitas vezes, na condição de pai, né, preciso necessariamente deixar 50% para os meus herdeiros necessários? Imagine quantas relações sociais nós temos em que o pai e o filho não têm contato. Não tem contato nenhum. Muitas vezes porque o pai deixou, ou porque o filho deixou, mas enfim. Então começa-se a discutir se a autonomia privada não deveria prevalecer aí também. Por que eu sou obrigado a deixar aquele patrimônio? Eu não quero. Quero deixar para doação. Não gosto das atitudes dos meus descendentes. Estão vendo? Então, nessa perspectiva, a gente tem que entender, e dentro de uma ideia aí da constitucionalização do direito privado, lá do civil constitucional, a gente tem que começar a pensar quais seriam os fundamentos constitucionais. Por que eu tenho direito das sucessões? Bom, primeira questão seria aí do direito de propriedade, né, de sua função social, lá no artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal. Nós temos que pensar que se eu não vou deixar para os meus herdeiros, né, os meus bens, eu vou deixar para quem? Para o Estado. Nós sabemos que na prática, as heranças vacantes, que são aquelas que você não tem, né, herdeiros, vamos assim dizer, você não tem para quem transmitir. O Estado é muito ineficiente em conseguir ou até se preocupar em correr atrás dessa herança. Estão vendo? Então, dentro de uma perspectiva aí do direito de propriedade, função social, de continuidade, vamos assim dizer, eu tenho aí um fundamento constitucional. Aliado a isso, nós temos também a questão da dignidade humana, dentro de uma perspectiva singular, como uma perspectiva coletiva, né? Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então, quando eu falo em descendentes, a gente pensa em uma continuidade, e para ter essa continuidade, muitas vezes, aquele herdeiro ele precisa do patrimônio daqueles que antecederam ele, né? Também dentro de uma perspectiva de solidariedade social, tá? Então, eu preciso assegurar aos herdeiros esse patrimônio dentro dessa perspectiva de solidariedade. E também a nossa Constituição, ela trouxe aí como um direito fundamental. Então tá lá no artigo 5º, inciso 30. Pois bem, quando eu vou fazer qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de problemática no que tange ao direito de sucessões, eu tenho que pensar sempre dentro desta perspectiva constitucional. E o primeiro problema prático que eu trouxe aos senhores e às senhoritas aí, tá nos slides, ok? É um problema que, na realidade, ele se originou com uma outra discussão. Então, esse caso é o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação prática. Eu, Fábio Brasilino, eu tenho meus herdeiros, vamos imaginar que eu sou mais velho, e eu tenho filhos mais velhos também, mas acabei fazendo um filho fora do casamento, ou enfim, depois da viuvez, acabei fazendo um filho, e esse filho hoje ele tem 14 anos. Beleza?
Imagine essa situação. É uma situação até comum no dia a dia, tá, pessoal? Eu morri e eu pagava pensão. Nós sabemos que esse tipo de situação é um direito personalíssimo, não é verdade? Mas nesse caso específico, o espólio vai ter que continuar a pagar aí essa pensão. Beleza? Nesse caso aí, que é um HC, o 256793, que veio lá do Rio Grande do Norte, que teve como relatoria o ministro Luiz Felipe Salomão, uh, o, o administrador da herança ali, quem estava na vez, vamos assim dizer, nossa, me fugiu a palavra da pessoa que assumiu. Me ajudem aí no chat, se alguém estiver escutando. Bom, mas a pessoa que administra a herança, né, o inventariante, desculpem, pessoal, o inventari... vai chegar nesse horário, a cabeceira já não funciona. O inventariante, que é o responsável, que é quem vai gerir ali todo o espólio, ele começou a não pagar esses alimentos. Portanto, surgiu-se a seguinte discussão: se poderia essa pessoa, então, o alimentado, se ele poderia entrar com cumprimento de sentença pelo rito da prisão, tá? Nas instâncias ordinárias ficou confirmado que poderia, então sairia ali um decreto de prisão para o inventariante. Entretanto, o STJ, nessa decisão desse HC, então habeas corpus civil aí, falou o seguinte: olha, não cabe a prisão do inventariante. Por que não cabe? Porque é um direito personalíssimo, né? Era um dever personalíssimo daquela pessoa que faleceu. Não tem como eu transmitir para outro. Estão vendo? E não dá para eu prender o espólio. Não é verdade? Nós temos que lembrar que o inventariante ele não está falando em nome próprio. Ele está falando em nome de alguém. Se eu permitisse que o inventariante pudesse ser preso, eu estou admitindo uma nova modalidade de prisão civil. Ou de prisão administrativa, como queiram chamar. Percebe? E aí, nessa própria decisão, o STJ, no caso o relator, né, no seu voto, ele começa a discutir que até mesmo a questão da necessidade e possibilidade ela teria que ser revista. Porque pensem bem, eu, Fábio Brasileiro que faleci, eu deixei vários bens. Então agora o meu filho, ele herdou aquilo lá. Estão vendo? Então será que ele precisa dos alimentos? Então já posso fazer essa discussão. Mas algo que aqui é muito importante para nós seria a resposta à seguinte pergunta: é possível o herdeiro requerer ao juízo antecipação de recursos? Então nós temos que pensar o seguinte. Existem algumas situações, principalmente quando tem herdeiros, que não tem muita convivência. Então, geralmente, aquele filho que foi feito fora do casamento, enfim, ou aquele filho que nasceu lá depois de algum tempo. Isso é muito comum. Os herdeiros ali, eles vão administrar, né, pelo inventariante ou não, mas eles já vão conduzir todo o patrimônio do espólio. E muitas vezes eles acabam enrolando esse inventário, né, ou por algum motivo, esse inventário ele demora um pouco. Porque, assim, se nós pensarmos que o inventário muitas vezes é uma coisa simples, mas nem sempre é, né? Devido a essa complexidade das normas, muitas vezes dá muita discussão. Aliás, tem inventários que é duro de fazer, é um saco. Desculpe a expressão. Pois bem, mas imagine que esse herdeiro, que está fora, então, né? Ele, de repente, ele fala, olha, eu quero antecipar aí alguns recursos, porque eu necessito desses recursos para minha sobrevivência. Então, um paradigma, vamos assim dizer, mas uma orientação em termos de decisão do Tribunal aí, do Superior Tribunal de Justiça, que é importante para nós, é que ele diz o seguinte, ó.
Então, ele deferiu o habeas corpus para falar que não cabia prisão, né? Ele faz toda essa discussão de que não caberia prisão. Depois ele faz a discussão de que, no caso, teria que ver a mudança aí do binômio, né? Ou trinômio, como queiram chamar, necessidade e possibilidade. E tem uma parte que ele vai dizer o seguinte. Então, aqui agora já as palavras do ministro Luiz Felipe Salomão. Há que considerar ainda que o próprio herdeiro pode requerer pessoalmente ao juízo, durante o processamento do inventário, a antecipação de recursos para sua subsistência, podendo o magistrado conferir eventual adiantamento de quinhão necessário à sua mantença, dando assim efetividade ao direito material da parte pelos meios processuais cabíveis, sem que se ofenda para tanto um dos direitos fundamentais do ser humano, a sua liberdade. Ademais, caso necessário, pode o juízo destituir o inventariante pelo descumprimento de seu munus. Então, percebam, no caso aqui, o que o credor, né, o exequente queria, era a prisão. Isso foi indeferido, mas o próprio STJ ele já traz uma solução para aquele herdeiro. Porque o herdeiro, ele poderia, tá? Ele poderia já peticionar nos autos e falar, olha, eu preciso de antecipação aqui, eu preciso de ter meios para minha subsistência. Se eventualmente ficou demonstrado que o inventariante está fazendo corpo mole, enfim, que isso pode acontecer, caberia aí o incidente de destituição. Então, daí, nesse caso, caberia o incidente de destituição e você tira ele daquela função. Beleza? Então, aqui a gente já começa a ver algumas discussões práticas dentro dessa perspectiva aí da importância, vamos assim dizer, do direito das sucessões dentro de uma perspectiva constitucional. Bom, uma outra discussão prática, que também pode gerar alguns problemas, é quando existe alguns valores a título de FGTS ou de PIS/PASEP. Então, essa é uma discussão também que nós temos. Eu vou compartilhar aqui com os senhores e com as senhoritas um artigo da Lei 6.858 de 1980. Então, olha o que diz essa lei. Só um minutinho, por gentileza. O artigo 1º, então, essa lei ela vai falar aí, vai tratar de valores referente ao trabalhador falecido, obviamente, né? E como que fica o levantamento pelos seus sucessores. O artigo 1º diz o seguinte, ó. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vidas pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Bom, aqui já surge um problema, que se os senhores e as senhoritas observarem, a legislação fala que primeiro tem que ser pago a quem? Aqueles que estão habilitados na Previdência. Então, por isso, por exemplo, quando falece uma pessoa e algum herdeiro, enfim, alguém vai lá para tentar sacar na Caixa, eles vão pedir uma certidão de habilitados no INSS. Então, imagine que apenas a viúva está como habilitada. A viúva vai poder receber todos esses valores? Mas e aí, como que fica o direito dos demais? Estão vendo? Como que fica o direito dos demais? Bom, isso já foi objeto de várias discussões, porque imagina a seguinte situação. Pode acontecer, na prática, porque se
Se nós tivermos aquela família, pensa aquela família tradicional perfeita. Papai, mamãe, filhinhos. Papai e mamãe casou jovem, papai morreu velho, né, sem ter separado da mamãe, a mamãe continua viva. É muito comum que os filhos deixem para a mãe aquele dinheiro, não é verdade? Só que nós temos que pensar que essa famíliazinha tradicional perfeitinha, ela não existe. Não é, assim, ela existe, né? Mas ela não é tão comum. O que nós temos hoje em dia, o que mais temos é separações, divórcio, enfim, vários tipos de família. Então imagine a situação em que a pessoa estava no segundo casamento. E quem vai estar habilitado lá? A segunda esposa. Os demais herdeiros vão querer deixar? Às vezes não. E se nós pensarmos em FGTS, que o PIS e o PASEP muitas vezes são valores, enfim, ínfimos, né, irrisórios. Mas FGTS não. Vamos pensar num bancário. O cara morreu trabalhando no banco. Trabalha desde sempre. Quanto que ele não pode ter de FGTS? Então eu posso ter somas aí vultuosas, né? E aí que vem essas discussões. Dentro dessas discussões, eu trouxe aqui um julgado do Rio Grande do Sul, que ele vai dizer o seguinte: olha, por mais que, né, enfim, a lei diga que eu tenho que liberar para aquela pessoa que está habilitada no INSS, mas nesse caso tem que ser dividido de forma igual a todos os herdeiros. Então eu teria que fazer uma interpretação conforme a Constituição. Vamos ver aqui o que essa decisão definiu. Vamos lá. Então, peraí. Eu tô pego. Peraí que a pecinha aqui atrás do computador tá com probleminha, tá? Sucessão. Não. Ué. Até agora eu tava conseguindo, agora não tô mais. Agora vai. Bom, então olha aí o que vai dizer uma decisão que nós vamos ter aí, que eu trouxe aos senhores e às senhoritas, no Tribunal no Rio Grande do Sul. Apelação civil, inventário, levantamento de valores do FGTS, PIS, PASEP e verbas rescisórias, filhos, dependentes habilitados perante a Previdência Social. Os valores depositados em nome da Decujos, junto às instituições bancárias relativos ao FGTS, ao PIS, PASEP e verbas rescisórias, devem ser levantados igualmente por todos os filhos dela. Atenção ao princípio constitucional da isonomia. A Lei 6.858/80 não pode afastar direito fundamental constitucionalmente assegurado à herança. Constituição da República, artigo 5º, inciso 30. A referida lei não alterou a ordem de vocação hereditária. Ao contrário, tem cunho mais processual do que material. Então, percebam que, por mais que exista uma disposição legal que vá dizer, que diz aí, que no caso desse tipo de verba, a existência desse tipo de verba, aqueles que estariam habilitados, como junto ao INSS, que teriam o direito de levantar, nós temos que observar aí quem são os sucessores. Então, meus caros, quando a gente fala, por exemplo, numa empresa que quer pagar, se faz necessário que essa empresa pague para todos os herdeiros. Beleza? Bom, discussão de cunho constitucional que durante muito tempo foi assim bastante discutida é no que tange a equiparação sucessória entre cônjuge
e companheiro, tá? Claro que nós temos uma constante discussão, aí lá no direito de família também, se haveria diferença entre a união estável e o casamento. Para muitos autores, há diferença, porque senão não teria lógica, se não houvesse diferença, não teria lógica a legislação trazer a possibilidade de conversão da união estável em casamento. Mas o fato é que vários direitos acabam sendo equiparados. O professor José Simão, o professor Mário Delgado, eles vão dizer que a união estável, da forma que está hoje, ela é um casamento forçado. Então, muitas vezes você está na união estável não porque você quer, não porque você não quer casar, mas você queria viver na união estável, você não queria fazer um casamento. O professor José Simão e Mário Delgado fala nesse sentido, que você estaria aí no casamento forçado, né? O legislador, como aí, com as interpretações que são dadas pelos tribunais, acaba você ficar nessa situação. O professor Anderson Schreiber, do Rio de Janeiro, ele já vai dizer que não, que quando eu penso em equiparação entre o cônjuge e companheiro, são mais nas questões existenciais e não nas questões formais. Porque daí a gente vai poder discutir, que lógico não é objeto da nossa disciplina, mas eu precisaria de outorga uxória do companheiro ou não? Estão vendo? Então, se o meu companheiro vai ser avalista, eu preciso ou não. Claro que o Código de Processo Civil atual ele já praticamente equiparou, né? O companheiro ao cônjuge. Mas uma discussão que nós tínhamos, né? Porque agora já foi superada, mas é importante a gente saber quanto a isso, é se haveria, sob o ponto de vista sucessório, a equiparação entre o cônjuge e o companheiro. E por que eu digo isso? Vamos ler aqui, vamos observar aqui dois artigos que tratam aí da sucessão do cônjuge e do companheiro. O primeiro artigo é o 790. Ele vai dizer o seguinte, ó. Na realidade, a redação aí falava do cônjuge, tá? A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Aliás, vai falar dos conviventes em união estável, tá? Então vamos lá. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas seguintes condições. Primeiro, se concorrer com os filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Segundo, se concorrer com os descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Terceiro, se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Inciso 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Então perceba que o artigo 790 ele traz uma questão específica para os conviventes em união estável. Beleza? Ele traz uma questão específica. Bom, vamos comparar isso com o que traz lá quando nós falamos em cônjuge. Então, olha o que o Código Civil vai trabalhar quando nós falamos em cônjuge. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens, ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens. Beleza? Então, reparem
que aqui o próprio Código Civil ele faz uma distinção entre os dois. Por quê? Nos conviventes, para você na condição de sucessor, você precisa saber se é filho seu ou não. Daí você vai ter um direito. Se não for filho seu, só filho da pessoa com quem você estava, você vai ter um direito diferenciado. Então reparem que o próprio Código Civil fez uma distinção aqui entre conviventes e entre companheiros. Estão vendo? Então vamos lá, continuar. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Então reparem que o Código Civil ele tratou de maneira distintas quem era companheiro, ou seja, quem estava na união estável e quem estava no casamento. Bom, diante dessa questão, muitas discussões práticas surgiam. Então, muitas ações, muitos recursos nos tribunais começaram a surgir dizendo que esse artigo 1790 era inconstitucional. Falou, olha, é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque se a Constituição brasileira reconhece como uma família aqueles que convivem em união estável, ela equipara ao casamento. Né? Ela contempla isso. Por que eu vou ter diferenciação? Então, por que uma pessoa, então minha esposa, eu e a minha esposa, se eu falecer, ela vai ter um direito. Mas eu e minha convivente, se eu falecer, ela vai ter um outro direito, que é pior. Percebe? Bom, alguns tribunais diziam que era inconstitucional, nosso Tribunal Paranaense dizia que é inconstitucional, esse artigo 1790 do Código Civil, porque falava que tinha que se aplicar o artigo 1829, né? Então tinha que fazer uma leitura desse artigo 1829. Então lá, quando falava cônjuge sobrevivente, eu teria que entender também como companheiro, tá? Bom, essa discussão foi para a STJ, enfim, foram várias questões processuais, discussões doutrinárias, enfim. Até que isso, o STJ falou, olha, esse tipo de discussão não cabe a nós, mas cabe ao STF. E aí chegou esse recurso extraordinário, que é o 878694, que foi de relatoria do Roberto Barroso, tá? E o importante desse julgado, que eu já vou compartilhar com os senhores e com as senhoritas, é que esse julgado ele foi reconhecido repercussão geral. Ou seja, nós temos que seguir esse julgado, que foi reconhecido a repercussão geral. E esse julgado vem e coloca, né, pelo menos sobre o aspecto aí da equiparação sucessória, uma decisão, né, traz uma decisão final sobre o tema. Então, olha o que vai dizer esse julgado. Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol, incluem-se as famílias formadas mediante união estável. Não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 88. Assim sendo, o artigo 1790 do Código Civil, ao revogar as leis 8.971 de 94 e a 9.278 de 96, e discriminar a companheira ou companheiro, dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa ou ao marido, entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso.
com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. Ok? E a tese que foi firmada é a seguinte: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829. Então, vocês perceberam qual que era a discussão? A discussão era o seguinte: nós tínhamos dois regimes sucessórios. Um regime que era para conviventes e outro para cônjuges. O STF vem e fala: olha, a partir de agora, né, nós só temos a aplicação, né, de um regime. Qual regime que é? Aquele do cônjuge, que está lá no artigo 1829. Beleza? Bom, como eu disse no começo, quando eu falo em direito das sucessões, nós não estamos falando em algo muito simples, em algo que dá muita discussão. Até essa decisão do STF, ela foi por maioria, porque dois ministros, eles acabaram votando, falando que na dúvida, né, de qual que era a intenção, que deveria manter o que a lei dizia. Né? Alguns autores defendiam que não deveria se equiparar a união estável ao casamento. Por que não feriria ali o princípio da isonomia? Porque a união estável é uma coisa, casamento é outra. A gente não pode tratar os desiguais como os iguais. Estão vendo? Mas o fato é que hoje, sob o ponto de vista dos direitos sucessórios, há a equiparação entre os cônjuges e conviventes. Ou seja, eu tenho aí apenas um regime. Então, eu não vou ter duas formas. Tranquilos? Bom, algumas discussões começaram a surgir quando nós estamos falando aí de equiparação sucessória entre os cônjuges e os companheiros, tá? Algumas situações começaram a surgir. Bom, primeiro, quando eu penso em sucessão, quando eu falo lá em sucessão, como que ela vai ocorrer? Como que ocorre a sucessão? Então, como começa tudo isso daqui que nós estamos falando? Ela começa das seguintes formas. Então, a sucessão mortis causa, ela pode ser de duas formas. Primeiro, uma sucessão legítima, que é aquela que decorre de lei. Ou seja, a lei presume que você, autor da herança, quer deixar o seu patrimônio para algumas pessoas, que são aqueles seus herdeiros. E nós temos também, tá? Nós temos também a possibilidade da sucessão testamentária, que é quando o autor da herança, antes de falecer, obviamente, né? Para aqueles que acreditam aí que em psicografia não vale, tem que ser antes da morte. Quando eu, em um ato de última vontade, eu pego e já deixo, meio que pensando em um planejamento, né? Aquele negócio jurídico pronto, falando como que vai ser a minha sucessão. Beleza? E aí, nesse sentido, nós temos alguns artigos que são importantes para nós. O primeiro é o artigo 1784, que vai dizer que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, tá? Então, pensando na sucessão causa mortis causa, nós temos a legítima e a testamentária. Faleceu, desde logo, eu já abro aí, já ocorre a transmissão da herança. Claro que não, nós precisamos de todos os procedimentos legais, né, pessoal? Bom,
Aliado a isso, nós temos o artigo 1785, que vai dizer que é uma questão mais que parece que está no Código Civil, mas ela tem importância dentro da perspectiva do direito processual, porque daí o artigo 1785, ele vem e fala o seguinte: a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido, tá? E o artigo 1786, ele vem dizer que a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Bom, só que aí nós começamos a ter aqui algumas questões, alguns problemas. Nós começamos a ter alguns problemas. Por quê? Uma vez que a pessoa faleceu, tá? Uma vez que a pessoa faleceu, a herança vai se transmitir. Nós já sabemos que é no lugar do último domicílio, tá? Vai ser decorrente de lei ou por uma questão testamentária. Beleza? Um ponto que é importante da gente lembrar é que a lei do tempo, né? Então, a lei do tempo de abertura, então, do falecimento é a lei que vai regulamentar. Então, aqui a gente já tem um problema de direito intertemporal, tá? Nós tivemos uma declaração de inconstitucionalidade. E aí, como que fica essa questão? Estão vendo? Como que fica essa questão? E se a pessoa faleceu antes? Beleza? Porque isso é um problema que no dia a dia pode ocorrer. A pessoa pode ter, eventualmente, aí, falecido. Os herdeiros acabaram, aí, de certa forma, já entrando na posse dos bens, enfim, já estão com todos os bens, ok? E aí, como que fica essa questão? Bom, um dos problemas, já a gente vai chegar em outros. O artigo 1788, ele pega e vem e traz o seguinte: que morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui a gente começa a ter um problema dentro da perspectiva dessa sucessão legítima. Por quê? Com essa equiparação que eu comentei, então a partir do momento que ocorreu a equiparação, tá? O cônjuge ou o companheiro, ele passa a ser herdeiro necessário ou não? Percebem a problemática aqui? Ele passa a ser herdeiro necessário ou não? Bom, por que eu faço essa pergunta? E por que essa pergunta tem importância prática? Porque o artigo 1789, ele vai dizer que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, imagine a seguinte situação prática, tá? Imagine a seguinte situação prática. Eu, Fábio Brasilino, convivo em união estável com uma pessoa. E aqui, por que eu utilizei a palavra pessoa? Porque tudo isso aqui que nós estamos falando não se aplica apenas à união estável, mas também à união homoafetiva. Beleza? Então, eu convivo aqui com uma pessoa. Pois bem, eu só tenho patrimônio particular. E vamos imaginar
que eu tivesse feito um testamento já deixando todo o meu patrimônio resolvido para os meus filhos. Beleza? Eu já deixei. Bom, como eu deixei para os meus filhos, quando eu vier a falecer, a minha herdeira, minha companheira ou meu companheiro vem e fala: olha, peraí, eu sou herdeiro necessário. E aí que há o problema. O STF, quando ele foi equiparar, então quando ele fez essa equiparação do cônjuge, ok? Ao convivente união estável, ele não resolveu esse problema. Por que ele não resolveu esse problema? Alô? Agora estão me escutando? Alguém poderia responder no microfone se estão me escutando ou não? Ah, tá, beleza. Desculpem, pessoal, que o meu computador resolveu instalar uma atualização bem no meio da nossa aula, né? Mas faz parte aí da tecnologia. Sem problema, agora tá normal, professor. Beleza, então. Espero que não acabe a bateria do meu celular. Só porque a gente está falando de mortos, né? Já começa a acontecer esse tipo de coisa aqui. Mas vamos lá, queridos. Bom, então a gente estava falando o seguinte, ó. O STF, ele vem e equipara o cônjuge e o convivente, né? Para fins de regimes sucessórios. Só que ele não fala que é herdeiro necessário. Estão vendo? Ele não fala. E um problema é o seguinte: olha o que vão dizer os artigos 1800, do artigo 1845 e seguintes. O 1845 ele fala: olha, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então percebam, ele não fala do companheiro. Então eu posso fazer uma interpretação de que, a priori, o companheiro não é o herdeiro necessário. Vocês conseguem perceber essa questão prática, o problema prático disso? Porque vamos lá, então vamos ler mais alguns artigos aqui que vai nos ajudar também. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Então, em tese, descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Tá? Então, eles têm direito de 50%. De pleno direito. Independente da vontade ou não. Bom,
o artigo 1849 diz: o herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o STF ele perdeu uma grande oportunidade de ter resolvido esse problema. Porque pense bem em termos práticos, ó. Em termos práticos, o STF ele chegou à seguinte conclusão: a partir de agora, nós não podemos ter dois regimes sucessórios, um para o cônjuge e outro para o companheiro. Sendo que o Código Civil ele traz um regime sucessório pior para o companheiro. Tá? Então, o artigo 1790 é inconstitucional. Ponto. Só que o STF não diz, que ele poderia ter feito isso mediante uma interpretação conforme, para resolver todos esses problemas, ele não diz que o companheiro é herdeiro necessário. Se o companheiro não é herdeiro necessário, logo nós temos que entender que, a princípio, a pessoa pode dispor de todo o seu patrimônio. Não é verdade? Se tivesse uma seguinte pergunta em um concurso, tá? Então, se tivesse a seguinte pergunta em um concurso: a pessoa pode dispor de todo o seu patrimônio no mediante o testamento? Sim. Desde que não tenha herdeiros necessários. Viram? E aí, se eu considero que o companheiro não é o herdeiro necessário, eu posso dispor de qualquer maneira que eu quiser. Inclusive não deixar nada. Estão vendo? Claro que com a decisão do STF, boa parte da doutrina já vem entendendo que não teria muita lógica, né? O STF falar que não pode ter uma distinção em regimes sucessórios, mas o STF permitir, tá? Voltou aqui o computador, vou tentando ir arrumar. Permitir que haja esse tipo de distinção. Porque não teria muita lógica. Isso. Beleza? Mas o fato é que isso pode trazer aí várias discussões. Várias discussões. Tá? Um outro problema, que além dessa questão dele passar a ser herdeiro necessário. Bom, o artigo 1974, tá? Aqui eu vou tentar entrar pelo computador, pessoal, porque isso aqui é importante de eu mostrar para os senhores e para as senhoritas. Me dei só um minutinho. Vou sair aqui para eu entrar no outro.
Professor, o microfone está desligado. Meu Deus, hoje o dia tá difícil, hein? Tecnologia aliada à pecinha aqui atrás tá complicada. Vamos lá. Bom, nós estamos discutindo aqui sobre a equiparação do cônjuge ao companheiro. Então, o STF ele disse que o artigo 1790 ele é inconstitucional, porque ele faz distinção e não poderia ter essa distinção por uma questão de isonomia, blá, 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 blá. Beleza. Bom, dentro dessa questão, nós fizemos a seguinte pergunta. Se cônjuge e companheiros para fins sucessórios foram equiparados, ou seja, o artigo 1790 foi considerado inconstitucional, consequentemente eu tenho que aplicar o artigo 1829, eu começo a fazer uma discussão se seria o companheiro também um herdeiro necessário. Ele seria um herdeiro necessário. Beleza? Bom, se eu considerar que o companheiro não é um herdeiro necessário, significa que, mediante testamento, eu poderia fazer aí de 100% do meu patrimônio. Obviamente, se eu não tivesse outros herdeiros necessários. Ou seja, eu poderia doar para quem eu quisesse. Sem ter que respeitar a legítima, que é 50% do patrimônio. Tá? O artigo 1974, por sua vez, ele vai dizer o seguinte: rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu, Fábio Brasileiro, não tenho herdeiros necessários, tá? E sou convivente de união estável. Só que eu não quero deixar para aquela pessoa, eu quero testar 100% para uma outra pessoa. Para uma instituição de caridade, por exemplo. Ok? Boa noite, Lincoln. Imagine que eu imaginasse, que na minha concepção, o cônjuge, a minha companheira, né, que ela não fosse herdeira necessária. E, de repente, ela vai, lógico, da instituição para que eu deixe lá todo o meu patrimônio, vai querer fazer cumprir o testamento, e ela vai falar, olha, infelizmente, eu entendo aqui que não cabe, né? Por quê? Eu sou herdeira necessária. Então, no caso, eu teria que aplicar aí o artigo 1974. Claro que, em termos práticos, eu poderia até discutir se esse artigo ele pode ser aplicado ao cônjuge, tá? Porque que acontece, ó? Essa questão do rompimento de testamento, só fazendo um parênteses, ela funciona da seguinte maneira. Imagine que eu faço um testamento, só que futuramente eu descubro que é descoberto que eu tenho um filho. Aí a gente vai discutir se aquele testamento vale ou não. Ok? Olha o que diz o artigo 1973. Ele fala, ó, sobrevindo o descendente suscetível ao testador, que não tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. O artigo 1973 diz isso. Só que o 1974 ele fala que rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Então a gente já pergunta se esse artigo aplica-se ou não ao cônjuge. Beleza? Se ele se aplicar ao cônjuge, aplica-se também a convivente união estável? Professor, mas como que a pessoa não vai saber se convive em união estável ou não? Em termos práticos, pode ser que você convive em união estável e ela só vai ser declarada pós-morte. Não pode ocorrer isso na prática? Imagina o seguinte, eu convivo em união estável com uma mulher. Beleza? Não tenho nenhum herdeiro necessário. Fiz um testamento, deixando lá para uma instituição de caridade ou para uma outra pessoa, enfim.
faleço. Essa mulher, ela entra com uma ação de reconhecimento de união estável e ela começa a discutir o testamento. Tá vendo o problema? Ela começa a discutir o testamento. Tá? Claro, pessoal, que essa situação que nós estamos falando é uma situação que ela apenas vai ocorrer quando você testou lá de todo o seu patrimônio. Porque se for só da metade dele, não se rompe, tá? Que é isso que está no artigo 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba ou quando os exclua dessa parte. Tranquilo? Beleza, pessoal? Ficou claro? Viram porque eu falei que direitos sucessórios é complicado, né? E depois o pessoal reclama de títulos de crédito do direito empresarial. Eu acho que dá uma briga boa, né? Dá uma briga boa aqui. Bom, uma outra discussão que a gente pode fazer, é se aplicaria. Nossa, peraí que o meu telefone. Não encontrei esse se aplicaria no app Apple Music. Para. Desligar. Peraí. Tô falando que as máquinas elas não estão muito legal comigo. Agora até meu celular tá falando comigo, a Siri. Eu tô até com medo de ir embora, de pegar o carro e ir embora. Vai que ele vira Transformers. Pro Lincoln que chegou agora, Lincoln. Lincoln, tá aí ou não? Tá. É que nós tivemos alguns problemas aqui em termos de tecnologia. O computador desligou sozinho, enfim, né? É porque a gente tá falando de direito das sucessões, né? Então tô meio com medo, tô meio cabreiro. Bom, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, uma outra discussão que nós vamos ter aqui, com esse problema da equiparação do cônjuge ao companheiro, que o STF também não resolveu, sem problemas, Lincoln. O convivente tem o dever de colacionar os bens recebidos e em antecipação, sob pena de sonegados? Antes da gente entender isso, já vamos conversar um pouco aqui sobre essa questão de colacionar bens e de sonegados, tá? Então, quando nós falamos aqui em bens sonegados, o que significa bens sonegados? São aqueles bens que o herdeiro, de certa forma, tinha conhecimento, ou que ele tinha conhecimento, né? Ou que eventualmente ele tinha conhecimento que estava na posse de outro, mas ele não falou nada, tá? Olha o que diz o artigo 1992 para a gente entender isso daqui, ó. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder, ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe caiba. Então pensem, por exemplo, que eu sou aquele filho que sou mais vinculado ao meu pai, né? Sou mais perto do meu pai. E eu sei que ele mexe com bitcoins. Sabe essas criptomoedas? Todos aqui já ouviram falar em criptomoedas? Sabem como ela funciona? Ou não? Bom, vou pressupor que vocês não sabem. As criptomoedas elas funcionam da seguinte maneira. Você quer investir em criptomoedas, tem um servidor, vou explicar assim de uma maneira bem superficial, tá, pessoal? Que eu não sou especialista em tecnologia, vocês já perceberam, né? Mas tem uma espécie de servidor que eles vão criar essas criptomoedas e eu tenho acesso a ela, então, por exemplo, a bitcoins, apenas com uma senha. Não tem regulação, não tem lastro nenhum. Então, imagine que eu, né, filho, falei, pai, esse negócio de criptomoeda dá muito dinheiro, tá? Esse negócio dá muito dinheiro. O senhor não quer investir um pouco aí? O pai começa a investir, enfim, gosta do negócio. E para vocês terem noção, um Bitcoin no começo era 26 mil. A última vez que eu tive noção, ela estava em 72 mil. Uma Bitcoin. Então imagina, você tem uma Bitcoin, pagou 26 mil, hoje você tem 72. Tá? E o pai começa a investir. E o filho
sabia disso daí, ele tinha a senha. Quem tem a senha tem o poder. Estão vendo? Até teve um caso nos Estados Unidos, não sei se vocês acompanharam, mas teve um caso nos Estados Unidos que o cara morreu e não tinha falado a senha para ninguém. E não tem como recuperar. Foi só alguns milhões que perdeu. Né? Depois dizem que a gente não leva nada com a morte, né? A gente leva, bitcoins a gente leva. Se só você souber a senha. Não tem como, tá? Bom, então nesse caso, se eu soneguei um patrimônio, e isso ficar provado, obviamente, né? Eu vou perder isso. E também o próprio código ele traz outras penas. Ó. O artigo 1993 vai dizer que, além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, ele vai ser removido. Daí, a partir daí, vai começar a falar dos procedimentos que devem ser feitos, tá? Então, como que a gente vai fazer essas questões? Então, quando nós falamos aí no cônjuge e no companheiro, a gente começa a questionar se as regras de colação, se elas se aplicam ou não, tá? Vamos imaginar a seguinte situação prática. Eu, Fábio Brasilino, eu tenho 10 imóveis, tenho 2 filhos, um casamento anterior e tenho uma convivente. Beleza? Um desses meus imóveis, ele tem o valor de R$1 milhão, que é uma casa que mora eu e a minha convivente. Os outros 9 têm valor de 100 mil cada um. Ok? E vamos imaginar que todos esses bens são meus particulares. Não, da minha convivente não tem direito à meação, tá? Que é um negócio que a gente não pode confundir. Meação é uma coisa, é o Instituto lá de Direito de Família. Sucessão é outra. Então, imaginaram aí a situação? Imaginaram a questão prática? Beleza? Pois bem, eu pego esse imóvel que eu moro e eu faço uma doação para a minha companheira. Eu preciso do aval dos meus filhos? Não. Eu não preciso do aval dos meus filhos. Beleza? Momento após eu fazer a doação desse patrimônio, eu venho a falecer. A minha companheira vai concorrer com os meus filhos? Sim. Então, em tese, se existem 9 imóveis de 100 mil reais cada um dos herdeiros ficará com 3 imóveis, com 300 mil reais. Só que a minha companheira vai ficar, além dos 300 mil, mais com aquele imóvel de 1 milhão. Estão vendo? Então, dentro dessa discussão da equiparação da cônjuge ao companheiro, eu começo a perguntar o seguinte: se ela deveria fazer colação. O que é a colação? Quando nós falamos em termos de sucessões. É quando eu, na condição de herdeiro, recebo antecipadamente o direito que eu vou ter futuramente. Olha o que diz o artigo 2002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, o que esse artigo está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, se você recebeu alguma doação, no momento do inventário, você já vai ter que falar isso, você vai ter que fazer a colação. Falar, olha, eu recebi aquilo lá. Porque se eu não falar, e algum herdeiro questionar,
eu incorro nas penas da sonegação, eu não tenho mais direito. Então vamos imaginar o seguinte: na prática, os meus filhos não vão querer entender aquela doação como uma simples doação, mas sim como antecipação. Estão vendo? Então, o que eles iam querer? Trazer aquele patrimônio como se fosse o patrimônio a ser dividido. Não é verdade? E aí, nesse caso, como que fica? Estão vendo um problema? Por uma questão de lógica, tá? Por uma questão de lógica. Se eu equiparei cônjuge a companheiro, e se eu entender que o artigo 2002 aplica-se ao cônjuge, então o cônjuge teria que colacionar, logo teria que se aplicar ao companheiro. Em outras palavras, a minha convivente perderia o direito sobre aquele patrimônio que ela sonegou. Ok? Tranquilos até aqui, meus queridos? Bom, dentro dessa perspectiva, então, como que se dá a sucessão legítima? Como que funciona? Como que ocorre? Bom, eu tenho que pensar o seguinte: nós já vimos que a partir do momento da morte, a herança já é transmitida, mas nós não podemos esquecer que a herança ela vai ser considerada de uma forma unitária, mesmo que eu tenha uma pluralidade de herdeiros, tá? Então, antes de ser feita a partilha, eu tenho que entender que a herança ela vai ser considerada um bem imóvel por determinação legal, indivisível e universal. É uma universalidade jurídica. Tudo isso está lá no meu artigo 791. Ok? Essa herança ela vai ser administrada pelo inventariante, e daí nós temos uma ordem legal, tá? E para não seguir essa ordem legal, é necessário que se tenha uma justificativa do porquê não seguir essa ordem legal, tá? E se eventualmente eu não tiver o inventariante, eu vou poder ter aí a nomeação de um administrador provisório. E nós temos que pensar que essa herança ela vai formar a figura do espólio. A figura do espólio, ele é um ente despersonalizado. Lembram lá das aulas de teoria geral do direito civil? O espólio ele não tem personalidade jurídica. Mas por mais que ele não tenha personalidade jurídica, ele tem, por força de lei, lembra que os entes despersonalizados apenas podem fazer aquilo que a lei permite. Então, o espólio, por força de lei, tem legitimidade ativa e passiva para estar em juízo. Beleza? Uma questão que é importante a gente lembrar é que quando eu falo em herança, tá? Então, se ela é unitário e se fica, né, nas mãos do inventariante, imagine que o inventariante não é a cônjuge sobrevivente ou a convivente sobrevivente, por algum motivo, tá? Pergunto: o herdeiro poderia tirar essa pessoa daquela residência em que eles moram? Pode ou não pode? Bom, quando nós falamos em direito sucessório, nós temos aquilo que a gente chama de direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? Ele faz parte aí da herança e ele está ali tanto no artigo 1831 do Código Civil, quanto no artigo 7º da lei, parágrafo único da lei 9.278 de 96. E ele diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, o artigo 1831 ele fala do cônjuge, mas o artigo 7º, parágrafo único, que está em vigor, diz que, dissolvida a união estável, por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Beleza? Então, por mais que essa herança que vai ser unitária e que ela vai ser comandada, vamos assim dizer, pelo inventariante, nós precisamos lembrar, tá? Que eu não posso tirar ali o cônjuge ou o companheiro. Beleza? Que em termos práticos, na prática é muito comum, principalmente quando sobrevém o novo casamento, em que os filhos da pessoa ali não concordam, a primeira coisa que eles querem fazer muitas vezes é tirar da casa, enfim, mas isso não pode. Bom, então agora pensando em vocação hereditária. Faleceu. Quem são suscetíveis daquela herança do autor? O artigo 1829, então, como nós vimos, vai ser o artigo que vai trazer para nós uma ordem de vocação hereditária. Então, se nós pensarmos em ordem, a gente tem que partir ali dos incisos. Então, primeiro eu tenho que ler lá. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Aqui já tem um problema. A lei fala em separação obrigatória de bens, tá? Mas na realidade não é. É a separação consensual que ela quer dizer. Beleza? Por que a gente sabe isso? Que é uma má técnica legislativa. Porque aqui remete ao artigo 1640, parágrafo único, que fala do pacto antinupcial, mediante escritura. E o inciso continua. Ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, a pessoa morreu. Primeiro eu vou ver, ele tem descendentes? Sim. Se ele tem descendentes, eu já chego aqui na primeira classe. Aí eu vou perguntar. Existem bens particulares? Se existirem bens particulares e for, por exemplo, o regime mais comum, que é a comunhão parcial, os descendentes vão concorrer com o cônjuge convivente. Beleza? Não tem descendentes? Vai para a segunda classe. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge convivente, a gente tem que ler, tá? Eu, particularmente, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas é o que a lei diz. Porque pensem bem, quando a gente pensa na questão do direito de herança, tá? A gente sempre pensa em descendentes, né? A questão dos ascendentes é porque, enfim, se eu não tenho descendente, não vai para meus ascendentes. Mas se eu tenho esposa ou uma convivente, né? A gente formou família, né? Por mais que não tivemos filho. Eu não sei se eu concordo muito, mas, enfim. Nesse caso aqui, se não tem descendentes, a cônjuge ou a companheira vai concorrer com os ascendentes. Claro que aqui a gente vai ter várias discussões, né? Que imagina o seguinte. Quando a gente pensa em avós, se eu pensar em pai e mãe é tranquilo. Se eu tenho pai e mãe e uma esposa, divide por 3. Mas se eu não tenho pai e mãe, mas eu tenho avós, pode ocorrer, né? E aí, como que fica? Porque avós eu posso ter 4. E se não tiver 4, tiver 3. Então, de um lado tem 2, do outro lado tem 1 e tem minha companheira. Como que fica? No caso dos avós, eu tenho que pensar o seguinte. De certa forma, eles vão ser por representação. Então, aqueles 2 que tem, eles vão ficar com aquela parte. O outro vai ficar com aquele outro que é da minha mãe, por exemplo. Ele vai ficar com a mesma parte que é do meu pai e dividir com a minha companheira. Vocês percebem o rolo que é direito de sucessão? Vocês percebem que o direito de sucessão ele faz algo que a gente não gosta, que é trazer matemática, muitas vezes, para quem só gosta de porcentagem.
Não é verdade? Qual que é o cálculo que advogado gosta de fazer? Vamos lá. Quem advoga aí ou ninguém advoga? Cálculo que advogado gosta é porcentagem. E no direito de sucessão a gente tem. Se vocês pegarem os autores de direito da sucessão, vocês vão ver alguns que fazem fórmulas, enfim. Mas vamos lá para a gente conseguir terminar hoje. Bom, se eu não tiver aí ascendente, então quem vai suceder vai ser a cônjuge. Não existindo a cônjuge, os colaterais. Beleza? Bom, eu fiz uma tabela aí para os senhores e para as senhoritas. Quando nós estamos falando aí dos herdeiros de primeira classe, tá? Então, em que situações em que o cônjuge ou companheiro, claro, vai herdar em concorrência? Então, quando o cônjuge ou companheiro herda em concorrência? Primeiro, no regime da comunhão parcial de bens, havendo bens particulares do falecido, no parcial, só se tiver bens particulares. Nós precisamos lembrar, reafirmo aqui, mais uma vez, eu não posso confundir meação com herança. Meação decorre do casamento, ou da união estável, do direito de família, tá? Herança do direito sucessório. No regime da participação final nos aquestos, no regime da separação convencional de bens decorrente de pacto antinupcial. Beleza? Regimes em que o cônjuge e o companheiro não herda em concorrência. No regime da comunhão parcial de bens, não havendo bens particulares do falecido. No regime de comunhão universal de bens. E no regime de separação legal ou obrigatória de bens. Beleza? Bom, para finalizarmos aí, e já irmos para a última parte, nós temos que pensar que quando eu penso em direito sucessório, nós temos o direito de representação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em algumas situações, em que eu tenho o herdeiro pré-morto, ou seja, o herdeiro que morreu antes do autor da herança, tá? Nesse sentido, o artigo 1853 vai dizer que na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Então, por exemplo, assim, se morrer meu pai, vamos imaginar que meu avô estivesse vivo. Meu avô está vivo ainda e morre meu pai. Meu pai tem 2 irmãos, tá? Quando o meu avô falecer, eu e as minhas irmãs vamos exercer o direito de representação, tá? Do meu pai. Então a gente não vai dividir por cabeça. Então eu vou dividir lá a herança do meu avô por 3 irmãos. Essa parte que seria do meu pai vai passar para mim. Beleza? Isso aí está no artigo 1854, que vai dizer que os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado se fosse vivo. Então, não vou dividir por cabeça, tá? Bom, o 1855 vai dizer que esse quinhão, então, que meu pai teria direito, vai ser repartido de forma igual, tá? E uma coisa interessante é que o artigo 1856 ele possibilita que quem renunciou à herança de uma pessoa pode representá-la na sucessão de outra. Então, imagina que eu renunciei à herança do meu pai. Eu falo, não quero nada do meu pai. Mas se o meu avô fosse vivo e meu pai tiver direito à herança, eu posso representá-lo. Estão vendo? Por quê? Porque a renúncia foi feita antes do meu pai ter o direito. Beleza? O último ponto, que a gente tem alguns problemas e algumas discussões, e aí a gente encerra essa nossa aula de hoje, a nossa aula com fantasmas, né, Elisângela? Bom, algumas discussões que a gente vai ter é quando nós falamos no direito sucessórios e quando eu tenho, por exemplo, o Instituto do Concubinato, ou quando eu tenho uniões estáveis plurimas.
aí a gente vai ter várias discussões, tá? Não vai dar para a gente entrar em todas. Mas primeiro eu tenho que pensar o seguinte, ó. O que é o concubinato? O concubinato, ele nada mais é do que aquelas relações não eventuais entre o homem e a mulher que são impedidos de casar. Então, a gente tem que ver lá quem tem o impedimento de casar, aquilo é o concubinato, tá? A doutrina e jurisprudência tende a entender que o concubinato ele não é uma sociedade familiar, mas ele é uma sociedade de fato. Estão vendo? Inclusive, muitas vezes a gente faz discussão se caberia alimentos, se tem direito de sucessão. A priori não tem, porque é uma sociedade de fato. É como se eu e um amigo meu comprássemos uma chácara. Estão vendo? Então eu posso dissolver, posso partilhar bens? Posso, como sociedade de fato. E não como uma sociedade familiar. E aí a gente começa a pensar, quando eu falo em direito de sucessões, se haveria. Imagine um homem que convive com duas mulheres em união estável de forma diferente, tá? Não estou falando em casas diferentes, não de poliamor. Eles não convivem os três. O homem convive com duas. A mulher e a amante. Se nessas uniões estáveis plurimas, vamos assim dizer, se ambas teriam o direito a suceder. Estão vendo? Muitas decisões são no sentido de afastar, né, o direito da concubina. Muitas são nesse sentido. Mas já tem alguns entendimentos assim, que vão ecoando nos nossos tribunais, que em algumas situações pautado na boa-fé, né? Então, pensa bem. Se a mulher aceitou aquilo enquanto o cara estava vivo, então ela vai ter que dividir. Então, o esquema é você não aceitar, né? O esquema é você quebrar o pau. Mas existem aí esses entendimentos. Tranquilo, senhores e senhoritas.